Olá, pessoal! Meus queridos primeiros anos, na nossa aula de arte de hoje, nós vamos ver os quadrinhos. Nos gibis, uma delícia a gente ler historinhas, né? Através dos desenhos, olha esse aqui. Através dos desenhos, nós vamos acompanhando as histórias. Algumas histórias têm só desenho, outras têm também os balões, e os balões também nos ajudam a contar as histórias. É o que nós vamos ver agora. Aqui no nosso livro tá assim: você já leu uma tira em quadrinhos? As tirinhas são histórias em quadrinhos bem curtas, de 1 até 5 quadrinhos. Normalmente aparecem no final dos gibis. Não sei se vocês já repararam, no final do gibi sempre tem uma tirinha e aí depois vem a ficha técnica do gibi. Nos jornais também as tirinhas são bem comuns, então são histórias rápidas, de 1 a 5 quadrinhos, que contam uma coisa simples, é um momento da história, não é uma história longa, é uma coisa mais simples, com começo, meio e fim, mas em poucos quadrinhos. Nesse primeiro aqui, ó, se vocês perceberem, olha que bonitinho. É um sapinho que quando enxerga um carro, ele fala: mamãe, porque o carro lembra muito a mamãe dele, toda verde, com os olhos grandes e tudo mais. Esses quadrinhos são de um argentino, Liniers. Olha que bonitinho. Já no de baixo, ele mostra a vida de um ursinho de pelúcia. Embora seja um bicho de pelúcia sem vida, do jeito que ele fez, parece que ele tem uma vida mesmo. Ele deitadinho na cama, pensativo, depois ele com a perninha para cima, ele lá fora no quintal, olhando as nuvens, sentadinho no sofá, vendo uma televisão, e por fim, ele sendo lavado, tomando banho, porque ele depois de tudo isso ficou bem sujinho. Nesse quadrinho tem a intervenção do narrador, ó. Hoje, as aventuras de Madariaga. Então, às vezes, no quadrinho tem narrador. Igual nós lemos um texto hoje da letra do Ceci, que tinha narrador, e o narrador avisava que a personagem, que era a mamãe, que ia falar e tudo mais. Aqui o narrador, ele situa, ele dá uma ideia do que está acontecendo, porque o próprio desenho já vai contando tudo, né? Olha que bonitinho. Então, os quadrinhos, ou melhor, as tirinhas, são histórias pequenas. Separei aqui algumas pra gente ver, ó. Então, nessa daqui, ó, tem a Magali, a Mônica e o Cebolinha. Então, começa bem simplesinho. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Tem até o ponto de exclamação, porque ela tá admirada, achando tudo lindo. Continua. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. Opa! E ele todo curioso, o que é? É você lembrar onde ficou a porta. Vocês podem ver que mudou. Os 2 primeiros balões aqui, ó, são os balões de fala normal. Então segue bonitinho, tá? Não tem risco, não tem nada. É um balão simples. Já esse aqui, ela já tá exaltada, gritando. Olha a diferença do balão. Então, nós temos aqui alguns exemplos de balões de fala, balões que aparecem nos quadrinhos e que vão ajudando a contar a história, com emoções e tudo mais. O balão de cochicho, que é aquele que fala baixo, ele é pontilhadinho, para mostrar que está sendo falado baixinho. O balão de sono, com aqueles de alguém dormindo. O balão de amor, que já traz uma referência. O balão de música, com as notinhas musicais. Esse daqui do frio, dá a impressão daquele gelo derretendo, caindo. O de ideia, que é aquela lâmpada cheia de ideia. O de onomatopeia, que traz os ruídos. Então, nós temos aqui olha aqui, ó. Ela fazendo isso para assustar o coleguinha. Aí nós temos o balão de choro, que já vem com as lágrimas. Ali o de grito, que é de longe, igual aquele da Mônica, que já tá com a voz alterada. Então, ele faz essas marcas aqui, ó,
do grito saindo. Aí tem esse aqui que é o de fala normal, que é esse que a gente viu da Mônica. Ele pode ser assim, pode ser quadradinho. O de susto, o de choro, que tem até umas gotinhas penduradinhas. O de pensamento, que ele sai de bolinhas. É muito usado também quando algum animal que seria a fala do animal, né? O pensamento dele. Aqui tem o balão de dúvida, o balão censurado, aquele que é tanta besteira que é melhor nem saber. O de surpresa, o eco, que é aquele som que vai e volta. Aqui tem o perigo, aqui tem a raiva. Então, os balões já ajudam a contar as histórias. Eu até separei uma aqui, que é muito bonitinha, que é o Mingau, o gatinho da Magali. Ele foi atacado por vários pássaros o dia todo e ele ficou muito bravo, voltou para casa. Aí ele pensando, né? Ufa, que passarinhos malucos! Queria saber o que eles viram tanto em mim. Ele não tinha ideia. Aí ele continua pensando, mas como se fosse a fala dele. Ah, mas deixa para lá. Agora quero tirar uma soneca no meu cantinho favorito. Aí ele, ai, olha lá, o soninho dele, ai. Só que quando o lugarzinho favorito dele é embaixo da poltrona onde fica a Magali comendo os biscoitos. Então os passarinhos não atacaram o gato, eles atacaram os farelos de biscoito que estavam no pelo dele. Então, dá para contar histórias em poucos quadrinhos. Esse aqui da Magali é ótimo. Ela dá um susto no Cebolinha, o Cebolinha bate com o cabelo na árvore e já sai as maçãs penduradinhas. Para ela foi super fácil. Essa aqui eu já mandei para vocês, que a Magali usa a ordem alfabética para fazer a lista dela. Imagina que no B o carrinho já estava cheio. Imagina quando chegasse lá no Z. Nessa outra aqui, o Cascão tá lendo, olha que bonito, os dois encostados numa pedra lendo. Só que o Cascão faz um comentário. Nunca vi um livro com tantos personagens, nunca. Aí o Cebolinha pergunta, o que você está lendo? Lista telefônica. Só tinha personagem, né? Não tinha história, era só personagem. Então, o próprio balão, olha nessa historinha aqui, ó. A Magali faz a Julieta e o amiguinho faz o Romeu, aí ele dá o coração para ela, todo amor, toda alegria, toda felicidade de estar junto dela, aquele amor. Aí ele vai buscar a escada e ela já lembra ele, ó, não esqueça o sorvete. Tinha que ser a Magali, né? Que no meio de tanto romantismo, ela foi pensar no sorvete. Então aqui, na nossa tarefa de arte, nós vamos fazer uma historinha com 1 até 5 quadrinhos, contando alguma coisa. Então, usando o desenho, eu posso usar o balão de fala, só que tem um segredo. Quando eu vou usar o balão de fala, se eu quiser usar o balão de fala, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, ó. Eu primeiro escrevo e depois faço o balão. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó. Olá! Aqui, ó. Olá! Tudo bem? Então, quando eu vou fazer o balão de fala, eu primeiro escrevo o que eu quero falar. Então, aqui, olá, tudo bem? Balão de fala normal. Ó, e vou lá na boquinha de quem falou. Então, eu escrevo para depois desenhar o balão, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero ver uma coisa. Aqui, ó. Ele está dormindo. Então alguém chegou lá e falou bem baixinho, cochichou. Ele está dormindo. Então faz de conta que era um monstro dormindo. Aí ele chegou lá e falou bem baixinho, ele está dormindo. Então eu faço balão de cochicho. Ou então, se alguém tá muito brava na minha historinha, eu vou fazer aquele balão com a pessoa gritando, ó. Pode ser a pessoa gritando, falando alto, tá? Aqui no da Mônica, ela tá só falando alto aqui, ó. Ó, ela não chega a tá gritando, ela só alterou a voz dela, tá bom? Ah, aqui pode ser com desenho, tá? Então, tem essa historinha que eu adoro. A professora muito brava. Muito bem, ninguém vai dizer quem quebrou a vidraça da escola? Pergunta, e olha o tom de voz dela, olha o rosto dela como ela tá abalada. Pode deixar, eu percebo o culpado só pelo cheiro.
Olha só o que ela jogou. Aí o culpado, funk, já dando um cheirinho. Sempre funciona, quer dizer, ele se entregou. Então, ela estava com a voz alterada, brava. Então, os balões ajudam a gente a contar a história, porque eles vão dar o tom da voz. Quando a gente está lendo uma história, é o narrador que avisa, ó. Por exemplo, aqui, Cebolinha na caça ao dragão, falou bem baixinho para não acordar ele e tal. Aí, aí, em vez de balão de fala, tem outra versão. Ele está dormindo. Mas no desenho, o balão já me ajuda a contar isso. Então, se alguém está falando cochichando, se alguém está em tom de voz normal, se alguém está gritando, se é só pensamento. Então, se alguém está cantando. Então, o próprio balão já me ajuda. Não preciso do narrador para tudo isso, tá bom? Até separei uma história muito boazinha aqui, olha essa. Eu vejo uma menina dentuça, um garoto sujinho, um cachorro azul, um anjinho de... O Cebolinha já estava dizendo, olha, caramba, a senhora viu tudo isso aí na bola de cristal? Não, na revistinha desse mês. Tem uma outra aqui que é muito legal. O Cebolinha andando com o carro dele de madeira, aí tem a placa de pare, só que ele não para. Aí olha o som, crash, de batida e tudo mais, olha lá. Ele não parou, até bateu na tira, no quadrinho, no próprio quadrinho. E olha aqui, ó. Esses sinaizinhos, esses desenhos em volta dele são para mostrar, ó, a dor, aqui, ó, da fumacinha, parece uma fumacinha dele ter batido. Então, o desenho, na história em quadrinhos, o desenho mais a escrita. Então, muitas vezes nem precisa da escrita, ó. Ó, nesse aqui, da Magali também. O Mingau esfrega na mamãe como um gatinho todo fofinho. Sabe o que ele queria? Comida e água. Então a mamãe já vai lá, já serve para ele. Sabe o que a Magali fez? Também começou a se esfregar na mamãe. Quem sabe a mamãe dá comidinha e água para ela, né? Magali não toma jeito. Então, vocês vão escolher um tema, uma historinha que vocês vão bolar, que pode ser num desenho só, pode ser em 2, 3 desenhos, pode contar uma coisa totalmente imaginária, pode contar uma coisa real, mas através da história em quadrinhos. Então, por exemplo, você pode escolher um dia de passeio, um dia de sol, um dia de passeio com um dia de sol. Então, você se arrumando com a sua família, depois no outro quadrinho vocês indo de carro, depois vocês no parque, vocês brincando, depois volta para casa todo mundo cansado. Então, o próprio desenho vai contar. E vocês viram, nos quadrinhos, toda a parte do desenho, ó, tudo é pintado. Então, aqui eu tô vendo que é dentro de um quarto, aqui ainda tá dentro da casa, aqui tá fora, aqui tem o sofá, então ele tá dentro de casa, numa sala, aqui ele já tá lá fora. Então, o próprio desenho em volta, ó, aqui ele tá numa rua, deve ser uma cidade, né, uma coisa assim. Aqui, por exemplo, deixa eu ver, aqui, ó, ela tá dentro da casa dela, ó, as coisas da casa, tá? Então, tudo tem que ser pintadinho, todos os detalhes, tá bom? Então, é isso. Vocês vão fazer um quadrinho, uma tirinha, que é uma história curta em quadrinhos, de 1 até 5 quadrinhos. Então, pode fazer aqui, ou pode fazer num papel maior, né? Para ficar mais fácil para desenhar, que aqui fica muito pequenininho. Então, pode pegar um sulfite, dividir em partes e fazer, tá bom? Então, aguardo vocês e não vejo a hora de receber o trabalho que vocês vão preparar, tá? Um grande beijo!